sexto ano, tudo bem por aí? Bom, na aula de hoje, aula de História, nós vamos voltar a falar sobre a Grécia Antiga. Vamos continuar falando daqueles períodos que eu tinha dito que tinha sido dividido em 5, já a Grécia, né? E aí, a gente falou no vídeo da aula passada do período pré-homérico e do período homérico. A gente vai dar continuidade falando do período arcaico, do período clássico e do período helenístico, tá bom? Na ordem cronológica. Então, vamos começar pelo período arcaico. Bom, o período arcaico aconteceu entre o século 7 e 5 a.C., ok? Bom, nesse período, foi um período que a Grécia se desenvolveu bastante, e nesse período também foi que nasce, dá-se o pontapé inicial, no caso, da democracia, lá em Atenas, tá? Nesse período se desenvolveu culturalmente, economicamente, politicamente, foi uma ascensão muito grande nessa parte da Grécia, tá? E também se revitalizou a escrita e a linguagem nesse período, ok? Bom, esse período caracteriza-se pelas edificações dos primeiros templos, inspirado nas habitações micênicas, e também pelo início da pintura negra em cerâmica, tá? Nesse período existiam cerca de 100 cidades-estados na Grécia, ou seja, a Grécia estava muito grande, com várias cidades e estados que eram independentes, né? Como a gente já estudou, que são cidades-estados. Filosofia. Bom, a economia desse período, ela é uma aristocracia baseado na propriedade de terras, e aos poucos esses centros urbanos se tornaram centros comerciais da Grécia, onde as pessoas viajavam para esses centros para fazer compras comerciais, compras de produtos, e cada uma dessas cidades, elas eram independentes e tinham autonomia própria. E as maiores dessas cidades e mais prósperas foram Atenas e Esparta. Bom, esse período foi muito importante para a filosofia atual que a gente conhece hoje, porque foi nesse período que as pessoas começaram, os filósofos e autores começaram a pensar de forma mais lógica e foram esquecendo um pouquinho dos mitos, foram tentando achar razão para as coisas que aconteciam. E outra coisa, uma curiosidade muito importante desse período, foi nesse período que nasceu os Jogos Olímpicos, tá? Quando os Jogos Olímpicos aconteciam, as pessoas vinham, se reuniam todos no mesmo lugar, de vários lugares diferentes, e nesse período a guerra parava. Se tivesse acontecendo alguma guerra, ela era paralisada para que acontecesse os Jogos Olímpicos e as pessoas pudessem participar e assistir, tá? Então aí a gente parte para o próximo período, que foi o período clássico, que durou do século 5 ao século 4 a.C. Bom, grande parte do que a gente conhece hoje como Grécia Antiga foi desse período. Nesse período aconteceram várias guerras. Algumas dessas guerras foram as guerras médicas, as guerras de Peloponeso, e também teve a Ascensão Macedônica, que também houve uma guerra para ocorrer essa ascensão, né? Foi nesse período também que a democracia foi florescendo e chegando a outros lugares no mundo ocidental. Foi nesse período também que Atenas e Esparta se estabeleceram. Foi nesse período que o teatro grego ele se desenvolveu. E no começo o teatro ele não servia para apresentações que eram encenações, como o que a gente conhece hoje, né? Que é encenação, como nas novelas, né? Que geralmente quem faz teatro faz muito para fazer novela. Nesse período, as primeiras apresentações elas foram feitas em homenagem aos deuses. Ou seja, esse período ainda marcava a ideia dos deuses, né? Eles ainda estavam em passagem para sair dessa ideia de deuses. Nesse período também, as esculturas começaram a ser mais realísticas, principalmente o corpo humano, começaram a ser mais detalhadas. Essas artes, que a gente conhece hoje, já foram desse período, né? Que eles conseguiam fazer tão próximo do real
que a gente consegue simular o movimento que as pessoas estavam fazendo. Bom, o fim desse período ele foi marcado quando houve a ascensão do Império Macedônico, que deu-se com Filipe II, que era ele que estava no poder na época, e ele conseguiu adentrar na Grécia e conquistar a maior parte da Grécia, ok? E aí a gente já parte para o próximo período, quando ele consegue ascender na Grécia, com o período macedônico, surge o período helenístico, que foi no período 4 a.C. O que aconteceu nesse período? Bom, o Filipe II, ele era o cômodo macedônico. Esse Império Macedônico ficava ao norte da Grécia, e os gregos acreditavam muito que eles eram bárbaros. E aí aconteceu que eles conseguiram conquistar toda a Grécia, né? Pelo comando do Filipe II. O Filipe II, ele acabou conquistando várias terras, mas ele morreu durante a guerra. Porém, ele deixou um filho, Alexandre Magno. O Alexandre Magno, no futuro, ficou conhecido como Alexandre o Grande. Ele continuou com as conquistas do seu pai. Ele conseguiu continuar com as conquistas que o pai tinha feito e continuou se expandindo o Império Macedônico, tá? Ele havia sido educado da forma clássica grega, e ele tinha sido ensinado também pelo Aristóteles. O Aristóteles tinha sido professor dele, então ele tinha um senso de cultura grega muito forte. E o que ele fez? Ele foi se expandindo para o Oriente, e, de certa forma, ele foi juntando a cultura grega com a cultura oriental. E ele foi a pessoa mais responsável por essa cultura helenística que a gente conhece hoje. Inclusive, ele era tão importante nessa questão cultural que a maior biblioteca do mundo antigo foi ele que fundou, lá em Alexandria, que ficava no Egito, e que era uma mistura... Alexandria tinha uma mistura muito forte, grega e oriental, tá? E aí, essa biblioteca é conhecida como Biblioteca de Alexandria, tá? E aí, acabou que o Alexandre morreu de uma doença que havia na época, e o império não conseguiu existir, foi dividido e se desmoronou, tá? Aqui a gente finaliza a ideia da divisão, de como era feita a divisão da história da Grécia. E eu espero que tenha dado para entender. Recapitulando, quais foram os 5 períodos da Grécia, caso caia na prova? Digamos que caia na prova. Quais foram os 5 períodos gregos? Quais foram os 5 períodos da Grécia Antiga, da história da Grécia Antiga? Foram pré-homérico, homérico, arcaico, clássico e helenístico, ok? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem falar na aula online. Podem deixar aqui embaixo, eu vou tentar conseguir observar mais, caso vocês deixem uma pergunta. E eu quero que quem assistiu o vídeo até aqui coloque um joinha, um ok, comente alguma coisa aqui embaixo, porque eu quero fazer também a frequência dessa videoaula, tá bom? É isso, gente, e até a online. Beijo!